Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Jó capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre a sua cabeça lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Amém. Podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando um tema que eu creio que os irmãos já aprenderam. Sobre o que nós estamos falando? As amizades, a importância das amizades. E nós temos olhado, irmãos, para algumas histórias da Bíblia que fala e nos ensinam, sobre a influência dos amigos nas nossas vidas. Já vimos aqui exemplos de benefícios que as boas amizades trouxeram, mas também já meditamos sobre algumas dificuldades, alguns danos que as amizades más também trazem para a nossa vida. Eu não sei se os irmãos já tinham se atentado, no quanto a Bíblia fala sobre isso. Eu confesso aos irmãos que, o Espírito colocou no meu coração a ideia de falar sobre esse tema, depois de ler a palavra de Deus e algumas vezes a gente começar a ligar uma coisa com a outra, e o Espírito Santo então trouxe ao meu coração entendimento, do quanto a Bíblia fala sobre isso. E é por isso que, em oração, eu decidi, irmãos, compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não é minha intenção, e eu nem conseguiria, esgotar este assunto à luz da Bíblia, porque existem muitas passagens e muitos ensinos sobre isso. Porém, o meu propósito com esta série de ministrações
é fazer com que a mente dos irmãos se abram para isso, para que os irmãos vejam a importância das amizades, tanto, em cultivar boas amizades, como também em sermos bons amigos. Então, que o Espírito Santo de Deus traga aos irmãos esse entendimento, abra a nossa mente para que a gente possa compreender realmente aquilo que a Bíblia quer nos ensinar. Talvez para alguns irmãos já esteja um tema enfadonho, hoje já é a 7ª semana que nós estamos falando sobre isso. Talvez alguns irmãos já estejam falando, pastor, muda o tema. Mas creio que ainda tem alguma coisa a mais para a gente observar sobre esse assunto. E Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 1, ele diz: irmãos, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Então eu creio que quanto mais a gente fala sobre o tema, mais os irmãos vão aprendendo e mais a gente vai nos atentando para esse assunto. Então nesta noite, irmãos, já que nós estamos falando sobre amizades, eu creio que uma das histórias que a gente não podia deixar de fora é a história de Jó. Quando esse tema me veio à mente, uma das primeiras histórias que eu me lembrei foi justamente dos amigos de Jó. E nós não poderíamos, irmãos, deixar de falar sobre a história de Jó. Jó, irmãos, de acordo com a Bíblia, aqui no seu livro, no capítulo 1 do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó, ele era um morador da terra de Uz. A Bíblia também vai dizer, ali no capítulo 1, que Jó era muito rico, a ponto de dizer que ele era maior do que todos os do Oriente. E aí o texto nos descreve um pouco daquilo que Jó tinha. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Hoje a gente olha para isso, a gente considera era tudo gado. Mas naquele tempo, todos tinham uma finalidade. Os camelos eram um meio de transporte. Então ele tinha uma frota de meio de transporte. 3.000 camelos. Até hoje, você vai lá no Oriente, entre os beduínos, aqueles que estão no deserto, eles andam de camelo, porque o camelo, ele retém água, ele bebe muita água, ele anda muitos dias no deserto. Então, o camelo era o meio de transporte principal ali no Oriente. Então ele tinha 3.000 camelos. Ele tinha 7.000 ovelhas. A ovelha fala do quê? Vestimenta, a lã, para aquecer do frio. Então ele tinha uma fábrica grande ali, de lã, uma geração de lã muito grande. Ele tinha ainda 500 juntas de bois. O que as juntas de bois faziam? Era o trator da época. As juntas de boi aravam a terra, preparava o solo para o plantio. Então ele tinha 500 juntas de bois para trabalhar na terra. E ele tinha ainda 500 jumentas. O que era a jumenta? Era o caminhão daquele tempo. Então ele tinha uma frota lá de 500 caminhões. Porque as jumentas puxavam carros de carga. Então era para carregar mercadorias. Veja então, irmãos, que Jó, ele era realmente um homem muito rico. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que um dia Satanás se apresentou diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que além de toda essa riqueza, o mais importante de tudo era o caráter de Jó. Porque a Bíblia vai descrever que Jó, ele era um homem íntegro. A integridade, irmãos, fala daquilo que Deus vê. E ele era reto. A retidão fala daquilo que os homens veem. Então Jó, ele era um exemplo tanto para os homens, como ele também era um exemplo de caráter para o próprio Deus, Ele revelava um caráter íntegro para com Deus. Então, aquilo que os homens não viam, mas Deus via em Jó, era a sua integridade. Aquilo que os homens viam em Jó era a sua retidão. Mas ele também era alguém temente a Deus e se desviava do mal. Jó era perfeito?
Não, mas era um homem que buscava uma vida correta. E Satanás, quando se apresenta diante de Deus, Deus vai dizer para Satanás: você observou o meu servo Jó? Imagine, irmãos, em toda a terra, todas as pessoas na terra, Deus está diante de Satanás e Deus diz para Satanás: você viu o meu servo Jó lá? Deus disse mais: não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Será que Deus pode dizer isso de mim e de você, irmãos? Será que Deus pode dizer: Satanás, você viu lá o meu filho, você viu a minha filha, como ela me serve, como ela me adora, como ela me honra? Mas Deus deu testemunho de Jó diante de Satanás. E aí, irmãos, Satanás disse para Deus: também o Senhor abençoou ele é rico, ele tem uma família, tem 10 filhos abençoados, a casa dele é abençoada, os rebanhos dele são abençoados, como que ele não ia agradar ao Senhor? Agora toca no que ele tem, o Senhor vai ver se ele não vai murmurar. E aí, irmãos, Deus deu permissão para o inimigo tocar em tudo que Jó tinha. E o inimigo fez um arraso. O inimigo acabou com o rebanho das ovelhas, acabou com os camelos, acabou com as juntas de bois, acabou com os jumentos, e matou os 10 filhos de Jó. Imagine, irmãos, alguém sentir um baque desse, perder tudo que ele tem, tudo, e a família, os filhos, todos, perdeu todos. Jó, é claro que ele lamentou. Jó, é claro que ele sentiu, muita tristeza por aquilo. Mas aí o inimigo ainda voltou diante de Deus. Satanás voltou a segunda ocasião, e Deus disse para o diabo de novo: e aí, Satanás, você viu meu servo Jó? Você tirou tudo que ele tinha, você tirou todos os gados, matou todo o rebanho, acabou com tudo, matou os filhos, e ele continua firme, ele continua fiel. Aí Satanás apelou. Aí Satanás disse: pele por pele, o homem dará tudo pela sua vida. Toca na saúde dele. Ele ainda não murmurou contra o Senhor, porque o Senhor não tocou na saúde. Mas se o Senhor tocar na saúde, ele vai blasfemar do Senhor. E Deus deu autorização. Deus disse para Satanás: você pode tocar na saúde dele, mas você não está autorizado a tirar a vida dele. Veja, irmãos, essa palavra, ela é uma palavra forte, mas uma palavra gloriosa, porque significa que o inimigo só pode ir até onde Deus deixa. O inimigo só pode ir até onde Deus permitir. O diabo não pode fazer na nossa vida o que ele quer. Há permissões de Deus para isso. E nós sabemos que Deus, ele dá ordem e até o diabo obedece. Então, o diabo foi, feriu Jó com chagas, da cabeça aos pés, e a Bíblia diz que Jó se sentou na cinza. Era um símbolo da humilhação, um sinal de humilhação. E ele se sentou na cinza, e ele pegava cacos para raspar o seu corpo, para coçar aquelas feridas que estavam no seu corpo. E veja, irmãos, que diante de tudo isso, a Bíblia diz que Jó não pecou contra o Senhor Deus. E aqui que entra então a história dos amigos de Jó. Porque quando os amigos ficam sabendo, o que havia acontecido com Jó, eles tomaram, irmãos, uma iniciativa. Os amigos combinaram, de ir visitar Jó. E quando eles combinam, eles falam: olha, nós vamos lá consolar Jó. O propósito era o quê? Consolar Jó naquela aflição que eles estavam sofrendo. E a Bíblia vai citar aqui 3 amigos de Jó. Elifaz, que era da terra de Temã. O segundo era Bildade, que veio da terra de Suá. E o terceiro era Zofar, que veio de Naamate. Por que a Bíblia fala de onde eles vieram, irmãos? Porque
eles vieram de lugares distintos, eles não eram da mesma cidade, da mesma terra, eles eram de lugares diferentes. E eles então, sendo amigos de Jó, mesmo de lugares diferentes, eles propuseram a ir juntos lá para consolar Jó. Irmãos, e essa é uma atitude que a gente precisa aprender com os amigos de Jó. Foi uma atitude bonita. Às vezes a gente lê a história de Jó, fala dos amigos de Jó, a gente só olha para o lado ruim, mas teve o lado bom. Os amigos de Jó, eles foram lá, eles se propuseram a ir lá para consolar Jó. Saíram ali das suas casas. E, irmãos, essas regiões de onde eles vieram, não eram próximo não, eles vieram de longe. Jó era muito conhecido pela sua riqueza, então ele era muito conhecido. E esses homens vieram de lugares distantes. Olha que atitude bonita desses amigos de Jó. Com certeza, irmãos, cada um deles tinha a sua família, cada um deles tinha os seus negócios, tinha as suas atividades, mas eles deixaram tudo para ir e estar com Jó. Nós precisamos aprender. Isso é um exemplo de amizade. Quantas vezes, irmãos, a gente não quer se meter nos problemas dos outros, não é verdade? A gente diz, eu já tenho um problema demais, deixa essa pessoa com seus problemas, mas o que os amigos de Jó nos ensinam aqui, é que nós, se somos amigos, nós precisamos abrir mão de alguma coisa também, no momento que os amigos precisam. Nós precisamos pensar neles, e estar ao lado deles, no momento que eles necessitam. A companhia, irmãos, é muito importante. Às vezes a pessoa perdeu alguém da família, está sofrendo muito, não tem nada que possa mudar a situação, mas uma presença de alguém ali, faz toda a diferença, não é verdade? Às vezes a pessoa está passando por uma enfermidade, você não pode ir lá curar, Você vai orar, claro, para que Deus cure, mas em nós não há poder para isso. Por mais que a gente ame alguém, a gente vai orar por aquela pessoa, mas estar presente é algo importante. E os amigos de Jó, eles fizeram isso. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando eles chegaram, talvez eles tenham imaginado, Jó está doente, perdeu os filhos, perdeu os bens, deve estar lá meio triste. Mas quando eles chegaram, irmãos, e a Bíblia diz que eles olharam de longe e viram Jó, eles nem reconheceram Jó. E Jó vai dizer, irmãos, aqui no próprio capítulo 30 de Jó, ou no capítulo 19, capítulo 30 ele também fala alguma coisa, mas no capítulo 19, no verso 20, Jó diz assim, os meus ossos se apegaram à minha pele. Ou seja, Jó estava desfigurado. Ele estava magro, ele estava seco, como a gente diz, Carne e osso, pele e osso, a gente diz, Pele e osso. Aquela pessoa está tão magra, está pele e osso. E é assim que Jó estava. E quando os amigos olharam para Jó, eles não o reconheceram. E eles então, irmãos, começaram a chorar, rasgaram as suas vestes, em sinal de quebrantamento também, e jogaram terra sobre as suas cabeças, e se assentaram ao lado de Jó. E a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que eles ficaram assim, durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, porque eles viam o sofrimento e a dor de Jó, que era muito grande. 7 dias em silêncio. Sabe, irmãos, eles fizeram o que eles podiam fazer. Eles não podiam mudar a situação de Jó aqui, mas eles estavam ali mostrando, Jó, nós somos teus amigos. Esse é o lado bom dos amigos de Jó. E esse é o lado que nós precisamos aprender, desses 3 amigos de Jó. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a sofrer com os nossos amigos também? A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram, mas chorai com os que choram. É tão bom a gente ir numa festa de casamento, festa de aniversário, um almoço, uma confraternização, celebrar com as pessoas. Mas, irmãos, e quando a pessoa está de luto? Será que a gente se dispõe também a estar lá com ela? A presença é importante. Eu sempre que eu vou no velório, irmãos, a gente sempre diz para as pessoas, as palavras não vão mudar, mas a gente está lá para dizer, olha, que Deus conforte o teu coração, que o Espírito Santo conforte o teu coração.
Nós estamos lá para dizer, olha, estou aqui com você nesse momento. Né? Não tem muito que a gente possa fazer, mas é isso que os amigos de Jó nos ensinam. Tem alguém que é teu amigo, está sofrendo? Abra mão um pouquinho daquilo que você está fazendo. Dedique um pouquinho do teu tempo para ele. Dedique um pouquinho. Vá lá, faça uma visita para essa pessoa. Esteja ao lado dela. Esteja lá orando por ela, né? Pedindo a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. Esteja lá. Mas, irmãos, a Bíblia diz que depois de 7 dias, Jó começou a falar. E Jó, irmãos, ele vai, claro, expressar aquilo que está dentro dele. E ele vai dizer, Senhor Deus, por que eu nasci? Por que eu não morri no meu nascimento? Eu teria sido poupado de tudo isso que eu estou passando. Jó diz para Deus, Deus, o que eu mais temia me aconteceu. Perder os meus filhos. Perder a minha saúde. E ele diz, Senhor, não há descanso em meu corpo. Dia e noite eu sinto as agonias e as dores dessa enfermidade. Irmãos, Jó, ele está abrindo o seu coração. Ele está dizendo para os amigos o que ele está sentindo. E aqui, irmãos, a gente precisa aprender também com os erros dos amigos de Jó, porque enquanto eles ficaram quietos, estava bom. A hora que eles abriram a boca para falar, irmãos, aí estragou tudo. Eles choraram. Foi bom chorar com os que choram. Eles ficaram em silêncio, vendo o sofrimento e a dor de Jó, eles se condoeram com aquele sofrimento, ficaram 7 dias em silêncio, estava uma benção. Mas a hora que eles abriram a boca, irmãos, Elifaz começou a falar, e Elifaz diz para Jó assim, Jó, você ensinou tanta gente, veja como Jó, irmãos, ele era um exemplo realmente, porque o Elifaz vai dizer para ele, Jó, você ajudou tanta gente, você ensinou tanta gente, você fortaleceu as pessoas que estavam fracas, você socorreu aqueles que tinham necessidade, Jó, você deu firmeza àqueles que estavam tropeçando. Agora que você está em dificuldade, Jó, você desanima? Agora que você está em dificuldade, você fica prostrado? Mas, irmãos, os amigos deviam ver que Jó, quando viu alguém fraco, ele foi lá ajudar. Jó, quando viu alguém sofrendo, ele foi lá para ser fortaleza para aquela pessoa. Agora os amigos, em vez de agir igual ele, não, eles estão dizendo, Jó, você ajudou todo mundo, você falou com as pessoas, você socorreu, você fortaleceu, agora que você está em problema, você está aí desanimadinho, acabado. O amigo está dizendo para ele, Jó, mostra a tua força agora. Mas, irmãos, como que ele vai ter força? Perdeu tudo, perdeu os filhos. Faltou sensibilidade deste amigo, para ver que Jó não tinha força mesmo. Era momento dele dizer, Jó, eu estou aqui do teu lado, eu vim aqui para te ajudar. Era momento dele dizer, Jó, eu não consigo imaginar toda a dor que você está sentindo. Não foi o amigo dele que perdeu 10 filhos. Talvez o amigo dele não tenha noção da dor que Jó estava enfrentando. E agora ele está repreendendo Jó. E mais do que isso, irmãos, ele não parou por aí. O Elifaz vai dizer mais. Ele vai dizer, Jó, sabe o que está acontecendo na tua vida? É que quem semeia maldade, colhe maldade. O amigo acabou de falar que Jó socorreu os fracos. Ele foi alento para aqueles que estavam sofrendo. E agora ele está dizendo, você está colhendo o que você plantou. Irmãos, que coisa terrível de um amigo assim. Mas talvez você tenha alguns assim, né? Aquele amigo que quando está bom, está tudo bem, ele está ali do teu lado te ajudando. Mas aí quando a coisa piora, quando a coisa fica feia, ele já vem te acusar. Também, você é isso, você é aquilo, você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. E aí, irmãos, em vez dele te ajudar, ele te derruba mais ainda. Existem esses amigos. Agora eu quero, irmãos, que com esse exemplo dos amigos de Jó, a gente aprenda, porque às vezes a gente é que está sendo assim.
Às vezes a gente vê alguém passando por um momento de dificuldade desse, irmão, a pessoa às vezes até, né, ali perdeu coisas, perdeu, né, um negócio que fez errado, e a gente daí, né, vem com as acusações. É melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. Porque a pessoa já não está bem. E a gente ainda vem com palavras de derrota, né? A gente vem com palavras agudas, palavras, né, para ferir. Mas, irmãos, Jó não tinha só um amigo, não foi só ele faz. Aí veio o Bildade para falar. Aí Jó talvez disse assim: agora o Bildade vai trazer uma palavra boa para mim, né? Aí o Bildade pede a oportunidade: Jó, vou falar agora. Pode falar, Bildade. Ele disse: Jó, sabe de uma coisa? Quando os filhos de Deus pecam, Deus os castiga. Sabe o que você está passando aí, Jó? É isso mesmo, é castigo. Que palavra, irmão, para quem perdeu tudo, né? Ó, Deus que está te castigando. Tem gente assim ou não tem, irmão? E eu e você, será que a gente não é assim, não? Vê alguém passando, a gente, em vez de ir lá abraçar, a gente fala assim: ó, Deus está castigando você. Ó, você está em pecado, por isso que Deus está te castigando, Deus está pesando a mão na tua vida. Irmãos, esse é a humildade. Ele está falando. Aí ele diz para Jó: procura ser íntegro. Olha o que ele está falando para Jó. Jó, procura ser íntegro. Deus falou com o Satanás que ele era íntegro. E agora a Bildade está falando para Jó ser íntegro. Deus tinha dito que Jó era íntegro. Não foi nenhum homem que falou, foi Deus que falou. E agora o amigo dele está dizendo: Jó, seja íntegro, porque aí Deus vai socorrer você, Deus vai te ajudar. Irmãos, que situação difícil. Aí Jó, cada vez mais atingido. Mas tem o terceiro amigo. Aí Jó disse: ainda tem esperança, porque tem o Zofar ainda. Fala, Zofar. Zofar falou assim: Jó, sabe de uma coisa? Você é um tagarela. Você está falando demais, Jó. Ele disse para Jó: Jó, além de tudo, além de você ser tagarela, a tua conversa é uma conversa tola. Você está falando bobagem, Jó. Irmão, Jó está expondo o seu sentimento diante de Deus. Imagine, nós lemos o texto e nós sabemos por que aconteceu. Porque Satanás foi diante de Deus, Deus permitiu Satanás, mas Jó não sabia de nada. Ele está perdendo tudo, ele está vendo as coisas, está tudo errado. Ele não sabe, ele está querendo dizer: Deus, o que está acontecendo? Ele sabia que ele estava tentando viver uma vida correta diante de Deus. E ele está perguntando: Deus, mas por que tudo isso? E os amigos também não sabiam o que estava acontecendo. Mas eles estão acusando. Jó está querendo uma resposta de Deus. Mas os amigos estão aproveitando a oportunidade para acusar Jó. Para dizer que ele está em pecado. Para dizer que ele está sofrendo por causa dos seus erros. Para dizer que ele perdeu os filhos por causa dos seus pecados, das suas coisas erradas. Irmãos, e Jó, ele está ouvindo tudo isso. Então nós vemos, irmãos, aqui que os amigos de Jó que chegaram com boa intenção e que começaram bem, agora eles estão agindo totalmente errado. Então nós aprendemos com os amigos de Jó o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Eles tiveram uma iniciativa: vamos consolar o nosso amigo. Foi bonito isso. Um ligou para o outro, né, pegou o celular, mandou o WhatsApp, falou: vamos lá encontrar Jó, porque Jó está sofrendo. E aí eles foram lá. E aí eles chegaram lá com a intenção de consolar Jó. E quando eles chegaram lá, eles agiram certo, eles choraram com o sofrimento de Jó. Eles estavam do lado de Jó. Mas, irmãos, depois eles começaram a mostrar o que a gente não deve fazer. Eles abriram mão, deixaram tudo para ir lá consolar. E agora eles estão agindo totalmente errado. Quando a gente olha, irmãos, para essa história, a gente aprende com os erros e com os acertos desses amigos de Jó. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 12, verso 18? A Bíblia diz assim: há palavras que ferem como espada,
mas a língua dos sábios traz cura. Jó precisava, irmãos, de uma palavra para trazer cura. Mas eles estavam usando a língua para quê? Como uma espada, para matar Jó. Sabe, eu achei interessante um pensamento árabe que diz assim: a língua mata mais homens do que a própria espada. Sabia que tem muita gente morta por causa da língua? Tem muita gente que está arrasada, não tem mais força, está em depressão, está sem força nenhuma para caminhar por causa de palavras que foram ditas. Então, irmãos, a língua, Tiago diz na sua epístola, no capítulo 3, que assim ele compara a língua como o freio dos cavalos. Ele diz, olha, um freio tão pequeno, você põe na boca do cavalo, você leva ele para onde você quer. Aí ele compara a língua como o leme de um grande navio. Ele fala, se você não olha para um grande navio, um pequeno leme, quando vira, ele vira todo o navio, ele muda a direção do navio. Ele diz, olha, a língua também é como um pequeno fogo na floresta. Um pouquinho de fogo que pega, queima a floresta inteira. Isso é a língua. Irmãos, e nós precisamos aprender a usar a língua para abençoar. Nós precisamos aprender a usar a língua para trazer palavras de vida, de cura, para os nossos amigos que estão precisando. Nós precisamos aprender com os amigos de Jó, que o silêncio deles foi mais benéfico para Jó do que a fala. Se ele tivesse permanecido em silêncio, eles tinham ajudado mais Jó do que falando. E às vezes a gente precisa entender isso, irmãos. Se a gente não tem algo bom para dizer, é melhor ficar quieto. Se você não tem uma palavra de ânimo, uma palavra de cura para trazer para alguém, não diga nada. A sua presença já vai ajudar. Mas use a palavra, use a língua, use esse instrumento que Deus nos deu para trazer cura. Olha o que o salmista diz no Salmo 140, uma oração que ele faz, versos 1 e 3. Ele diz assim, Senhor, livra-me dos homens maus, porque eles aguçam a língua como serpentes, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Então o salmista está orando a Deus, Deus me livra desses homens, porque eles usam a língua para envenenar, eles usam a língua para quê? Para ferir, para matar. E aí a pergunta que nós precisamos fazer, irmãos, é: como nós temos agido diante dos nossos amigos? Nós estamos agindo como os amigos de Jó no início ou no fim? Será que nós estamos dedicando tempo aos nossos amigos? Será que nós temos nos importado com o sofrimento deles? Será que no momento que você ora, você se lembra de orar por eles? Sabe, irmãos, a oração é um instrumento abençoador. Eu li uma história esses dias que eu achei assim maravilhosa. Uma pessoa estava nos Estados Unidos e Deus colocou no coração dele para ele orar por um nome. Ele não sabia quem era, fazia ideia, veio aquele nome na cabeça dele e começou a orar. E ele disse, Senhor, eu não sei quem é essa pessoa, mas Senhor, o Senhor me despertou para orar. Então, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa, onde ela estiver, seja quem ela for, abençoe ela. E passou o tempo, irmãos, passou 5 anos, um missionário foi pregar nessa igreja dessa pessoa. E quando apresentaram o nome do missionário, ele já levou um choque, porque era o nome que ele tinha orado. E ele se lembrou. A hora que acabou o culto, ele falou com esse missionário e disse assim, escuta, aconteceu alguma coisa na tua vida há 5 anos atrás? Aí ele falou, que dia? Aquela pessoa falou mais ou menos. Falou, ó. Ele falou, por quê?
E diz, porque Deus me despertou para orar por uma pessoa com o seu nome. E aquele missionário em lágrimas, ele disse, nesse dia, um grupo muito violento entrou numa igreja, atacou aquela igreja, e eu estava presente no culto. Eles me espancaram quase até a morte. Mas hoje eu estou aqui. Veja, irmãos, muitas vezes a gente passa por situações e amigos passam por situações que a gente não pode fazer muito. Mas a gente pode orar. A gente pode interceder. A gente pode estar do lado dessa pessoa dizendo, olha, eu estou aqui, vim orar com você. Eu vim aqui pedir para que o Senhor abençoe a sua vida. Nós podemos fazer isso. A palavra vai nos dizer, irmãos, lá em Provérbios, no capítulo 17, verso 17, que diz assim, o amigo ama em todo tempo e é um irmão na adversidade. Sabe, às vezes no momento da adversidade, irmãos, é que as amizades verdadeiras vão se mostrar as verdadeiras amizades. Às vezes é no momento desse, como Jó estava passando, que os amigos poderiam não só ter ido, não só ter chorado, mas estar ali do lado de Jó, dizendo, Jó, nós estamos aqui para te consolar. Nós não viemos aqui para te acusar de nada. Nós não viemos aqui para dizer palavras que possam te oferir mais, mas nós viemos aqui para dizer que você pode contar com a gente. É isso que os amigos de Jó deveriam ter feito, irmãos, e é isso que nós precisamos fazer também. Ainda em Provérbios, capítulo 16, verso 24, a Bíblia diz assim, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Veja, às vezes, irmãos, a gente não faz ideia, né, da importância de uma palavra, da importância de trazermos uma palavra abençoadora para um amigo que está sofrendo. Não é preciso muito, é preciso sim abrir mão de alguma coisa, de um tempo, para você estar, né, ou mandar uma mensagem para essa pessoa. Isso tem uma importância, irmãos, um valor incalculável. E o que os amigos de Jó nos ensinam é justamente isso. Mas, para finalizar, irmãos, e para fechar, a Bíblia, no final do livro de Jó, Deus vai dizer para Jó, ora pelos seus amigos. Tudo que eles te disseram, tudo que eles te falaram, tudo que eles te acusaram, você ainda vai orar por eles. Sabe, às vezes você foi tão machucado por um amigo, por uma pessoa que se dizia amigo, que na hora, né, que você precisava tanto, às vezes virou as costas, te abandonou. Deus está dizendo para você, ore por essa pessoa. Ore por ela, peça a bênção de Deus para a vida dela. Porque quando você orar por ela, você é que vai ser abençoado. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus deu tudo em dobro para ele. Ele teve de novo 10 filhos. Deus multiplicou em dobro todos os rebanhos que ele tinha. Enquanto ele orava pelos amigos que fizeram tão mal para ele, falaram tão mal dele. Então, eu quero encerrar aqui com essa lição. Talvez, irmãos, a gente foi machucado por alguém, um amigo que não, né, na hora não veio, não trouxe uma palavra de apoio, talvez trouxe até uma palavra de ofensa, e aquilo feriu você. Coloca isso diante de Deus, perdoa, ora por essa pessoa. Se você continuar guardando esse rancor no teu coração, é você que vai ficar doente. Né, alguém diz que quando a gente fica magoado, quando a gente fica ofendido,
com alguém, é como se a gente estivesse desejando a morte da pessoa, a gente tomando veneno. Porque a mágoa é um veneno. Às vezes a pessoa até esqueceu do que ela fez e você continua remoendo aquilo, você continua sofrendo com aquilo. Então, o que Deus nos ensina é: ore pelos seus amigos, ainda que eles tenham te machucado, ainda que eles tenham dito palavras que você não queria, né? Não eram palavras para aquele momento, não foram palavras sábias, não foram palavras que traziam cura, foram palavras que machucaram você. Ore por eles, peça a bênção de Deus para a vida deles, e quando você estiver orando por eles, você vai experimentar a restauração na sua vida, você vai experimentar a bênção de Deus para a sua vida. Amém? Então vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Eu vou deixar uma lição de casa para você. Se você sabe de algum amigo teu que está passando por uma dificuldade, amanhã você chega, manda uma mensagem para ele, manda uma mensagem para ela. Diga assim: fulano, conte comigo, eu estou orando por você. Conte comigo, estou intercedendo pela tua vida. Se você puder, faça uma visita para essa pessoa. Esteja ao lado dela por um tempo. E leve uma palavra de vida e de cura. Leve uma palavra de fé, de esperança. Amém? Que essa mensagem não fique apenas no teu ouvido, mas que desça ao teu coração e que possa frutificar em você. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao teu coração e que você possa aprender com os amigos de Jó. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite mais uma vez, diante da tua palavra que é tão rica e tão poderosa. Senhor, essa história na vida de Jó, Senhor, nos faz aprender tanto com a atitude desses amigos. Ó Deus, a importância de nós, ó Deus, ajudarmos os nossos amigos no momento que eles tanto precisam. Ó Deus, a necessidade da gente abrir mão de algumas coisas para estar com esses amigos, para dedicar um tempo por eles, para dedicar um tempo de intercessão, de oração por eles. Pai, ajuda-nos a sermos, ó Pai, bons amigos. Ajuda-nos a ser, ó Deus, amigos de verdade, amigos com quem eles possam contar de verdade. Ó Deus, que nós possamos levar a eles palavras que tragam cura, palavras, como diz a tua palavra, que sejam doce como mel, ó Deus, e remédio para o corpo. Senhor, que nós sejamos pessoas, ó Deus, que possam trazer, ó Deus, o bem para essas pessoas que estão tão necessitadas. Pai, ajuda-nos. E se temos, ó Pai, alguma mágoa de alguns amigos que nos abandonaram, talvez no momento tão difícil da nossa vida, amigos, ó Pai, que nos acusaram no momento que a gente tanto precisava de palavras de apoio, Senhor, nós agora oramos por eles também, e nós pedimos que o Senhor os abençoe. Nós os perdoamos, ó Pai, e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles. Que o Senhor dê saúde para eles, que o Senhor dê bênçãos para eles. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.